Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 108 a 112 do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos à leitura. Capítulo 108. Um filho. Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho, um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho próprio da minha pessoa. Quando íamos a Andaraí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferenciá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome à pia, ficávamos cheios de invejas. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina, e nós, quando voltávamos à noite para a glória, vínhamos suspirando as nossas invejas e pedindo mentalmente ao céu que nolas matasse. As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse ao mundo o fruto delas. Não era escasso nem feio, como eu já pedia, mas um rapagão robusto e lindo. A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la. Nunca a tive igual, nem creio que a possa ver idêntica ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem e uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía, porque há um Deus para os pais novos. Fora vivia com o espírito no menino, em casa com os olhos, a observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe de onde vinha e por que é que eu estava tão inteiramente nele e várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas calças no foro por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um ao outro e, quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. Quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava que não sei dizer nem digo. Positivamente não me lembra, e receio que o que dissesse me saísse escuro. Escusai minúcias. Assim que não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias e noites. Quis rejeitar o obséquio de Sancha. Respondeu-me que eu não tinha nada com isso. Também Capitu, em solteira, fora tratá-la à Rua dos Inválidos. Não se lembra que o senhor foi lá vê-la? Lembra-me, mas Escobar... Eu virei jantar com vocês, e às noites sigo para Andaraí. 8 dias e está tudo passado. Bem se vê que você é pai de primeira viagem. Também você. Onde está a segunda? Usávamos então estas graças em família. Hoje que me recolhi à minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpriu o que disse. Jantava conosco e ia-se à noite. Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao passeio público, fazendo ele os seus cálculos, eu os meus sonhos. Eu via o meu filho médico, advogado, negociante, meti-o em várias universidades e bancos, e até aceitei a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada, e cri que me saísse orador, e grande orador. Pode ser, redarguia Escobar, ninguém diria o que veio a ser Demóstenes. Escobar acompanhava muita vez as minhas criancices. Também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. A amizade existe. Esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar ao ouvir-lhe isto, e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto. Estas vieram depois, de atropelo, afinadas pelo coração, que batia com grande força. Aceitei a lembrança e propus que os encaminhássemos a este fim, pela educação igual e comum, pela infância unida e correta.
Era minha ideia que Escobar fosse padrinho do pequeno. A madrinha devia ser e seria minha mãe. Mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que ao ver a criança disse-lhe entre outros carinhos: "Anda, toma a bênção a teu padrinho, velhaco." E voltando-se para mim: "Não desisto do favor, e há de ser depressa o batizado, antes que a minha doença me leve de vez." Contei discretamente a anedota a Escobar, para que ele me compreendesse e desculpasse. Riu-se e não se magoou. Fez mais, quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele, e foi. Eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se tio Cosme sucumbia primeiro à doença, mas parece que esta era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio senão levar o menino à pia, onde se lhe deu o nome de Ezequiel. Era o de Escobar, e eu quis suprir deste modo a falta de compadrio. Capítulo 109. Um filho único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos, um rapagão bonito, com os seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou e que sustos nos meteram as crises dos dentes e outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem, se lhes não relata tudo e o resto. Vamos ao resto. Capítulo 110. Rasgos da infância. O resto come-me ainda muitos capítulos. Há vidas que os têm menos e fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos 5 e 6 anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da Praia da Glória. Ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido, no sentido de homem que pensa e cala. Metia-se às vezes consigo e nisto fazia lembrar a mãe, desde pequena. Assim também agitava-se todo e instava por ir persuadir às vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras. Não o fazia antes de farto deles, mas também os apóstolos não levam a boa doutrina senão depois de a terem toda no coração. Escobar, bom negociante, opinava que a causa principal desta outra inclinação talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado, quando os pais lhe trouxessem doces. E ria-se da própria graça e anunciava-me que o faria seu sócio. Gostava de música não menos que de doce, e eu disse a Capitu que lhe tirasse ao piano o pregão do Preto das Cocadas de Mata-Cavalos. Não me lembra. Não diga isso, você não se lembra daquele preto que vendia doce às tardes? Lembra-me de um preto que vendia doce, mas não sei mais da toada. Nem das palavras? Nem das palavras. A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento, tanto mais que lhe lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência. Haverá olvidado algumas, mas nem tudo fica na cabeça. Assim me replicou Capitu e não achei tréplica. Fiz, porém, o que ela não esperava. Corri aos meus papéis velhos. Em São Paulo, quando estudante, pedi a um professor de música que me transcrevesse a toada do pregão. Ele o fez com prazer, bastou-me repetir-lhe-o de memória, e eu guardei o papelzinho. Fui procurá-lo. Daí a pouco interrompi um romance que ela tocava com um pedacinho de papel na mão. Expliquei-lhe. Ela teclou as 16 notas. Capitu achou a toada um sabor particular, quase delicioso. Contou ao filho a história do pregão, e assim o cantava e teclava. Ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto, dando-lhe algum dinheiro. Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino.
Nunca lhe dei oratórios, mas cavalos de pau e espada à cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que passavam na rua e que ele corria a ver. Todas as crianças o fazem. O que nem todas fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma vi as ânsias de gosto com que assistia à passagem da tropa e ouvia tocar a marcha dos tambores. Olha, papai, olha! Estou vendo, meu filho. Olha o comandante! Olha o cavalo do comandante! Olha os soldados! Um dia amanheceu tocando corneta com a mão. Dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia, ingênua idade, perguntou-me impaciente: Mas papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Meu filho, é porque é pintado. Mas então, por que é que ele se pintou? Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura. As curiosidades de Capitu em suma. Tais são os principais rasgos da infância. Mais um e acaba o capítulo. Um dia, na chácara de Escobar, deu com um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava a presa, nem via por onde fugisse. Ezequiel não disse nada, deteve-se, acocorou-se e ficou olhando. Ao vê-lo assim atento, perguntamos-lhe, de longe, o que era. Fez-nos sinal que nos calássemos. Escobar concluiu: Vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa, que é o diabo. Vamos ver. Capitu quis também ver o filho. Acompanhei-os. Efetivamente, era um gato e um rato, lance banal, sem interesse nem graça. A única circunstância particular era estar o rato vivo, esperneando, e o meu pequeno enlevado. De resto, o instante foi curto. O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-nos outro sinal de silêncio, e o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso, risquei a palavra, mas aqui a ponho outra vez, não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com ritual. O único rumor eram os últimos guinchos do rato, aliás, frouxíssimos. As pernas mal se lhe moviam e desordenadamente. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse, e o gato fugiu. Os outros nem tiveram tempo de atalhar-me. Ezequiel ficou abatido. Ora, papai! Que foi? A esta hora o rato está comido. Pois sim, mas eu queria ver. Os dois riram-se. Eu mesmo achei-lhe graça. Capítulo 111. Contando depressa. Achei-lhe graça e não lhe nego ainda agora. Apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos e da tal ou qual simpatia ao rato que acho em mim. Teve graça. Não me pesa dizê-lo. Os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói os livros, outro o queijo. Mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me levou o descanso em piores circunstâncias. Contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel. A mãe estava com febre, Sancha vivia ao pé dela e 3 cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disto. Então resolvi matá-los. Comprei veneno, mandei fazer 3 bolas de carne e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite saí. Era 1h. Nem a doente nem a enfermeira podiam dormir com a bulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se. 2 desceram para o lado da praia do Flamengo. Um ficou a curta distância, como que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos.
O diabo ainda latiu, mas fiado nos sinais de amizade, foi se calando até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas e ia deitar-lhe uma delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança, ou o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. Ao leitor pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não. Eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. Capítulo 112. As imitações de Ezequiel. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria, com certeza, era ir atrás dos cães, a pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não sai a nós que gostamos da paz, disse-me ela um dia. Mas papai, moço, era assim também. Mamãe é que contava. Sim, não sairá maricas, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho. Gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias. Já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era avesso do filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes que tomam as maneiras dos outros, e para que não fosse mais longe, também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim quando se zangava com alguém. Quando me zangava, concordo. Vingança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostavas de mim? Disse eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio, um desses risos que não se descrevem e apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-mo sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam velha imagem, um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou um grupo saem bem, ninguém quer saber do modelo, mas da obra, e a obra é que fica. Não importa, nós saberíamos que éramos nós. Desejo que tenham gostado desta parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.